Meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos mais uma análise da palavra de Deus no capítulo 14 de Gênesis. Queridos, neste conteúdo nós queremos enfatizar dois temas: a coragem e a comunhão de Abrão. Como nós sabemos, falamos na aula anterior sobre o recomeço de Abrão depois que retornou do Egito, depois que passou por aquelas experiências não muito favoráveis do ponto de vista espiritual, e retornou para Canaã, peregrinou por Siquém e se acomodou em Betel, onde recomeçou bem a sua vida com Deus no altar. No capítulo 14, nós temos uma outra página na história deste homem de Deus: a sua coragem e a sua comunhão. Ló, o seu sobrinho, que estava em sua companhia, nós vimos na lição passada que houve uma disputa entre os seus pastores e os pastores de Abrão. E naquela disputa houve um acordo entre os dois, entre tio e sobrinho. E o tio sugeriu que houvesse uma separação, pois eram irmãos e não podiam estar em contenda. E nesse acordo, Ló escolheu as campinas do Jordão, aliás, de Sodoma e Gomorra, e foi para lá, foi se acampar naquelas regiões e fazer morada. Abraão seguiu outro rumo, mais desértico, mais íngreme, mais tênue, porém Deus estava com Abrão. No capítulo 14, nós vimos aqui a coragem de Abrão. Por quê? Porque, infelizmente, o seu sobrinho Ló não foi bem sucedido, pois ele foi para uma região que parecia o paraíso, mas não era o paraíso. E logo estourou um conflito entre nações próximas que se transformou em guerra. E essa guerra chegou ao nível tal que Sodoma, Gomorra, fora vencidas, seus moradores capturados, e nessa avalanche de destruição e morte, Ló e sua família, seus bens, tudo que ele tinha foi capturado também. E isto veio incomodar Abrão, que estava nos seus lugares desérticos, mas com Deus em sua vida. E como Abrão amava seu sobrinho, ele então decide-se a livrá-lo, resgatá-lo com vida. E assim a história acontece. Nós temos aqui, nos versículos de 1 ao 11, a rebelião e a represália.
Nos versículos de 1 a 4, nós temos 5 cidades-estados, preste atenção, cananeias, que rebelam-se contra Quedorlaomer de Elão. Então, são 5 reis se rebelando contra um rei, Quedorlaomer, que residia em Elão. Nos versículos de 1 a 4, naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elzá, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guion, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Brisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Sember, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado, o Mar Morto. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. Então o que nós temos aqui é pessoas que eram vilões, escravos, que cansaram de serem oprimidos e resolveram lutar pela sua liberdade. Pois bem, nós temos nos versículos 5 ao 11 a represália nesse mutim de conflitos. Quedorlaomer e seus aliados derrotam os exércitos de 5 cidades-estados, saqueiam suas cidades e levam muitas pessoas escravas. Esse conflito entre vilões e cidades-estados que escravizavam as pessoas resultou então numa guerra, e nessa guerra muitos foram levados cativos. Por isso, essa represália se intensificou, e nos versículos de 5 a 11, a gente vê, portanto, as minúcias desse grande conflito. Por isso, diz a Bíblia: no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os reafins em Asterote Carnaim, os Uzins em Arã, os Emins em Savé, Quaratatim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azozum Tamar. Você veja aqui o conflito entre os dois povos, E nesse conflito, portanto, o verso 8 diz assim: então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Aí agora os vizinhos de Ló se preparam e entram nas emboscadas para se defenderem. Pois bem, a palavra diz assim: contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elzazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando
E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, olha que a batalha não foi favorável para eles. Fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. O que nós vimos aqui é que essa batalha não foi favorável para Sodoma, para Gomorra. E isso traz o quê? Isso traz justamente o resultado das más escolhas de Ló, que olhou pela aparência e separou do seu tio e foi para as mediações de Sodoma e Gomorra. Pois bem, os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Agora veja o versículo 12, o que a palavra diz. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Por isso, a importância de você e eu andarmos na direção de Deus para que possamos ser bem-sucedidos, pois não é o ambiente que faz de um cristão um herói vencedor, é Deus. E se você estiver no deserto da vida com Deus, o Senhor prepara uma mesa no deserto para você saciar. Então nós temos aqui, nesses versículos, justamente esta represália que se transforma em uma guerra. E nessa guerra nós temos uma vítima fatal, que foi Ló, que foi capturado com a sua família, com as suas filhas, seus bens. E o que adianta um homem ser rico, rico para com os prazeres do mundo e pobre para com Deus? E nesse, infelizmente, versículo 12, mostra que Ló agora, vivendo em Sodoma, é levado como escravo. Um homem que era rico, um homem que era sobrinho do grande homem de Deus Abrão, que tinham propriedades praticamente iguais, que tinham a oportunidade de ouvir de Deus através da boca de Abraão. Mas ele preferiu se afastar, buscar uma vida mais fácil nas imediações de Sodoma e Gomorra, e resultou em se transformar numa vítima fatal. E se não fosse o tio, Ló não existiria. Se não fosse o tio, não existiria os amonitas, os moabitas, duas nações que saíram das entranhas de Ló. Mas isso nós veremos lá na frente. Pois bem, queridos irmãos, nos versículos 13 a 16, nós temos a vitória, conforme nós acabamos de ler. O exército de Abrão, versículos 13 ao 14, sabendo da captura de Ló, Abrão e seus 318 servos treinados vão ao resgate de Ló. Ah, se não fosse o seu tio, se não fosse o homem de Deus. Por isso, você que é um pastor de igreja, você que é um missionário, você que é um influenciador espiritual, Deus confia nas suas habilidades para ajudar pessoas. Deus não colocou você aí para tornar as ovelhas de Cristo vítimas das suas estupidez, grosserias e maus tratos no ministério. Deus tinha o seu instrumento, o seu vaso, Abrão, e Abrão tinha um preparo. Ele tinha 318 servos criados e treinados em casa para momentos emergenciais.
E o homem de Deus tem que fazer isso. E Deus conta com pastores. Se você é um pastor presidente, Deus não colocou você aí para destruir aquele que é menos famoso, menos inteligente, menos teólogo do que você. Deus colocou você porque Deus viu que você tem capacidade para situações de emergência. E por isso Deus quer que você faça isso na obra do Senhor. Ajude aquele pastor que é mais simples, que não tem condições de produzir aquilo que você exige. Pois bem, Ló cativo, Abraão prepara-se para dar a Ló a vitória. Versículos 13 e 14, veja o que diz a palavra. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mane, o amorreu. Mane e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Abrão tinha boa vigiança, pois todo homem de Deus tem que ter boas convivências com as pessoas. Jamais em divergência com a igreja de fulano, com a doutrina de cicrano. Doutrinas são ensinamentos que nós fazemos, os apontamentos não são exatas. Doutrinas não são exatas, são comentários extraídos das Escrituras. Então não pode criar divergências entre ministério e ministério, pastor e pastores. Isso é uma ignorância. Abraão tinha bons vizinhos e aliados. Ele se juntou com Abraão, eles se juntaram com Abraão e formaram um exército e partiram para salvar, para resgatar Ló, a esposa e os filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui esse exército formado, né? Versículos 13 e o versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Abraão era homem de guerra. Era um homem estratégico. Ele era um camarada capaz de solucionar problemas emergenciais. Isso é fundamental na vida de quem preside uma igreja, um ministério. Tem pessoas que na hora do perigo não sabem o que fazer. Aí manda cada um se virar da forma que pode. Isso não é liderança. Isso não é liderança. Isso é irresponsabilidade com aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Abraão, na hora da emergência, ele tinha 318 soldados nascidos em casas, todos com vontade de brigar, todos com vontade de guerrear, todos com vontade de pôr em ação aquilo que aprenderam na arte da guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. Partiram, portanto, para as conquistas, e Abraão teve grande conquista. Quedorlaomer é derrotado e Ló é resgatado. Vamos ao versículo de número 16. A palavra de Deus diz assim, olha, Ló recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. O restante, porque certamente muitos servos de Ló morreram nessa batalha, se perderam nos poços de Pinche. Foi uma destruição terrível, pois quando o homem sai da direção de Deus, a tendência é o prejuízo espiritual, que vem aos poucos, no passo a passo.
levando ele a uma derrota quase total. Mas graças a Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de sua vida. E Deus estava no controle da situação. E sendo assim, Abraão então conquista e traz de volta o seu sobrinho. Até aqui, nós estamos vendo aqui a coragem de Abraão, o desenvolvimento bélico, a disposição para resgatar seu sobrinho, a sua comunhão com os seus confederados, e parte para a conquista e volta vitorioso, trazendo consigo seu sobrinho, suas mulheres, os bens e tudo que fora capturado. E agora o que nós temos? Agora a Bíblia mostra uma outra história importante na vida desse personagem, que é a sua comunhão com Deus. Isso é que é interessante porque quem tem um referencial com Deus, quem tem uma experiência com Deus, quem tem uma vida pessoal com Deus, evidentemente, ele tem também o seu momento com Deus. Momento de comunhão, momento de adoração, momento de oração, momento de lágrimas, de alegria, momento de extravasar no oceano do Espírito. Não é assim que acontece com você? Não é assim que acontece com você? A luta é grande, mas Deus é o Deus da vitória. Se eu pudesse falar um pouquinho para você da luta que eu venho enfrentando, por causa do meu ministério, do chamado de Deus na minha vida, hoje eu estou aqui nesse sofá, sem igreja, sem ministério, sem ao menos ter um irmão que entre por essas portas aqui para ver como é que eu estou. Se eu estou vivo ou se eu estou morto. Eu moro há 8 anos nessa casinha aqui. Nunca tive a visita de um pastor da minha casa para ver se eu estou vivo ou se eu estou morto. Eu que sou um pastor convencional, faço parte da Convenção do Estado do Paraná. Pastor auxiliar, mas as lutas foram grandes, que eu me tornei praticamente um desigrejado. Não que eu deva, mas a discriminação, a falta de amor e tantas outras coisinhas que as pessoas terminam sendo levadas pelo egoísmo e acha que pode assim prejudicar o chamado de uma pessoa. Mas ninguém tira o que Deus colocou aqui dentro. Ninguém tira. Nos versículos de 17 ao 24, nós temos a comunhão de Abrão. Acontece que entra na cena o rei de Salém, um piedoso sacerdote, e o seu nome era Melquisedeque. Ao retornar à sua casa em Hebrom, Abraão encontra com Melquisedeque, e esse estranho que aparece do nada abençoa o servo de Deus.
nos versículos 17 ao 24, nós vimos esse encontro maravilhoso. Voltando Abrão da vitória, voltando da vitória sobre Querdolaomê e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que passagem maravilhosa, não é verdade? E o homem de Deus, quando ele está em comunhão, em adoração, junto com aqueles da mesma fé, ele termina sendo um doador. Ele abençoa a vida das pessoas. Abraão entregou o dízimo de tudo para esse sacerdote, que era sacerdote não segundo a linhagem arônica, que é mais tarde, é um sacerdócio tipo de Cristo. E Melquisedeque é um tipo de Cristo. E Abraão entregou o dízimo. Abraão doou. E isso é o resultado de quem está na presença de Deus. Ele mostra que o seu coração não é para as riquezas. Ele reconhece que os bens, a prosperidade que ele tem e usufrui, veio de Deus. Então ele demonstra o reconhecimento, devolvendo, entregando ao sacerdote os seus dízimos, seus lucros, enfim, alguma importância financeira. Foi um momento de comunhão e Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Isso significa alguma coisa? Pão e vinho fala de comunhão. Jesus Cristo, numa certa ocasião, partiu o pão e disse: Tomai, comei e bebei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Aqui é o meu sangue derramado por vós. Lá em Melquisedeque, nós vimos um simbolismo de um ato literal que ocorreria no futuro e que de fato ocorreu através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui esse encontro de comunhão de Abrão com o sacerdote do Senhor. E aqui o que acontece, o ímpio é pervertido e o pervertido rei de Sodoma é repreendido, porque em forte contraste, Abraão recusa-se a ter qualquer comunhão com Bera, rei da ímpia Sodoma. Isso é que é interessante. Veja os versículos 21 e 24 que diz, olha, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Veja que Abraão primeiro passa por um momento de comunhão com Deus. E é exatamente isso que acontece. Quando o diabo vê que você está na bênção, quando o diabo está sondando que você está na prosperidade, então ele vai enviar os seus emissários invejosos, malignos, que têm inveja do seu sucesso, que têm inveja do seu ministério, e vai tentar ofuscar esse brilho, essa comunhão. Mas Abrão não quis nem sequer um palito de fósforo do rei de Sodoma e de Gomorra. Abrão não quis qualquer vínculo com ímpios, com um povo maligno, imundo, com um povo pederasta. Pelo contrário, Abraão já estava vindo de um momento de culto, estava forte na fé. Eis a importância de se fortalecer na fé para lutar contra
as promessas, as bandejas, os oferecimentos que alguém possa lhe interromper na estrada para ofuscar sua comunhão, seu ministério, sua vida. E quantos têm vendido sua vida, seu dom, seu talento? Pessoas que antes eram levitas, eram adoradores, hoje são artistas gospel, que vendem o seu talento para emissoras, para gravadoras, para empresários. Pode até bocejar hinos com o cântico com letras mais lindas que você puder produzir, mas não chega nem no teto, quanto mais adorar a Deus. Você pode adorar qualquer coisa, menos a Deus. Deus não aceita um ministério vendido, comprado, manchado com a avareza, manchado com essa sujeira gospel. Deus não aceita. Por isso, Abraão, já vindo de uma comunhão, o diabo aparece oferecendo a ele alguns benefícios e Abraão rejeita completamente. Vamos ao que diz a palavra de Deus, olha, 21, 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo. Olha, ele fez isso, ó. Ele levantou as mãos para Deus e disse assim: Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abrão. Meu Deus, que vergonha para muitos pastores da atualidade. Pastores que vão pregar em igrejas e levam no bolso o contrato para que o cachê seja segundo o que reza o contrato, na tentativa de não receber o cachê. Olha, pastores que convidam esses elementos para a sua igreja são pastores piores do que ele, que já perderam o foco do que significa igreja, agência do reino de Deus. São mais ímpios do que estes. Quantos cantores gospels, como eu já disse aqui, se transformaram em artistas. Os seus palcos são qualquer coisa menos o púlpito da igreja. Isso é uma tristeza nos dias de hoje. Enquanto Abrão, vindo de uma vitória, não levou nada, nenhum palito de fósforo de despojo daquela guerra. Não aceitou nem um fio de cadastro dos reis de Sodoma, para que as pessoas não espalhassem os boatos. Olha, Abraão recebeu tanto de fulano, tanto de cicrano. Quantos artistas no mundo gospel vendidos, vocês não louvam, vocês bocejam cânticos evangélicos que não chegam nem no teto, quanto mais a presença de Deus, porque vocês cantam pela avareza, cantam e pregam. E a coisa ficou tão horrível nos meios evangélicos no Brasil que eles, por conta própria, instituiu ministérios, títulos ministeriais. Apóstolo, Deus não reconhece. Bispos, levitas, e por aí vai. É uma série de inovações e tem gente hoje que vende até revelação. Ele é convidado para pregar e ele mesmo já diz, já reza no contrato dele. Se houver revelação, é tanto. Nós vivemos no verdadeiro lamaçal de
olha, de asneiras no meio gospel. Tudo que a igreja oferece é baseado numa inscrição. Inscrição para o curso teológico, inscrição para ir à oração, inscrição para ser membro, inscrição para a Santa Ceia espiritual, inscrição para eventos determinados dentro dessa comunidade. É tudo baseado no dinheiro. E Deus está longe disso. E Abrão é um exemplo para nós. Ele não aceitou nenhum despojo dos inimigos, de forma alguma. Por isso o verso continua dizendo assim: nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, que eram os confederados, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Mas Abrão não. Abrão tem um Deus que lhe sustenta. Abrão tem acordo com Jeová. Abrão tem comunhão com Deus. E Deus é o dono do ouro e da prata. E Abrão sabia muito bem disso. Amém? Que Deus lhe abençoe. Na próxima oportunidade, no capítulo 15, estaremos, portanto, vendo a aliança que Deus faz a Abrão. Você já percebeu que cada momento especial na vida de Abrão, o Senhor Deus vem com a renovação do pacto, da aliança? E não esqueça, a Bíblia é um livro de alianças. O propósito de Deus, a responsabilidade de Deus para com o homem, está dentro da sua aliança, dos seus acordos, dos seus pactos. Pois até então o propósito de Deus é revelar ao homem o segundo Adão, o Adão celestial. O propósito da Bíblia é revelar ao homem a sua condição espiritual, e quando o homem percebe a sua condição espiritual, nasce o desejo de um Salvador, de se livrar dessa situação. E o que Deus fez? A Bíblia serve unicamente para que eu possa ver a minha situação própria. E quando eu vejo a minha situação, eu procuro como me livrar disso. Nos méritos humanos, eu não posso me livrar do pecado. Dos méritos humanos, eu não posso voltar a ser conforme o homem regenerado. Então eu tenho a necessidade de alguém que faça isso. E é exatamente isso que a Bíblia faz. Ela aponta a solução. Jesus Cristo, o Salvador, que tira o pecado do mundo. Você, vivendo e aceitando isto, basta. Basta. Tem gente que faz confusão por causa da cristologia bíblica, fazem confusão por causa da teologia em si, de assuntos que a Bíblia não se preocupa em explicar. A Bíblia não foi escrita para explicar a existência de Deus. Deus não está preocupado com alguém que saiba ou entenda a sua natureza na totalidade. Ninguém consegue explicar Deus. Ninguém consegue explicar a natureza humana e divina de Jesus Cristo. Ninguém consegue explicar a triunidade, Pai, Filho, Espírito Santo. E a Bíblia não se preocupa em explicar também. Então vamos ficar com o que de fato Deus quer em seu acordo, em suas alianças com o homem. Reconhecer Jesus Cristo é a principal delas.
Deus lhe abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Amém? Não deixe de compartilhar esta palavra. Não deixe de comentar. Deixe a sua pergunta, seu joia. Isso nos motiva a continuar. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.